Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. E olha só a informação quente nos bastidores envolvendo o mercado da bola, hein? O diretor de futebol do Flamengo, José Botto, é isso mesmo. José Botto, segundo o jornalista italiano, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, está na mira do Milan, da Itália. O diretor de futebol do Flamengo, José Botto, na mira de clube italiano. Será que o José Botto pode deixar o Flamengo, Henrique? Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você. Quero falar também sobre a situação envolvendo Pedro. Flamengo já tomou a decisão, Flamengo já fez um comunicado em relação à situação do interesse de clubes no centroavante Pedro. O Flamengo vai negociar o Pedro, o Flamengo vai contratar um jogador para revezar com ele ou um jogador para o lugar do Pedro. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você. O técnico Leonardo Jardim promete levar, pode ser assim, né, um pacotão de jogadores da base para o profissional nesse período de intertemporada que o Flamengo vai fazer em Portugal. Eu vou explicar aqui para vocês sobre essa situação e sobre as palavras do Danilo ontem na entrevista na seleção brasileira da CBF. Olha só, hein? Danilo sensacional, falou sobre a seleção, rasgou o verbo. O Danilo falou também sobre Endrick, a importância desse garoto. E o Carlo Ancelotti precisa acordar para a vida. Vou falar sobre isso, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando sobre a Arrascaeta, informação importante. Após ficar de fora, não jogar na primeira partida do Uruguai, na estreia da Copa do Mundo, Arrascaeta segue de fora para a próxima partida contra o Cabo Verde, né, que segurou a Espanha aí. Cabo Verde que tem aí o Vozinha, hein? Vozinha tá disparado, já quase 15 milhões de seguidores lá no Instagram. E aí o Arrascaeta fica de fora desse próximo jogo contra o Cabo Verde, que será no próximo domingo. A expectativa de Arrascaeta entrar em campo, ficar à disposição do técnico Marcelo Bielsa só no jogo contra a Espanha, tá? Então vamos seguir acompanhando esse espaço aí do nosso Uruguai Georgiano Arrascaeta, que ainda segue se recuperando da lesão na panturrilha. Sobre a lesão na clavícula, Arrascaeta já está recuperado, tá, nação? Agora falta ali realmente se consolidar a lesão da panturrilha do nosso 10 Georgiano de Arrascaeta. Se falando em Copa do Mundo, Ronaldo Fenômeno, rapaz, disse que Messi é o melhor jogador de futebol da história. E ele fala o seguinte ainda: o mundo, é hora do mundo aceitar. Olha só o que ele falou: toda vez que Messi entra em campo, tudo se torna histórico e elegante. É hora de o mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele continua a ter um desempenho excepcional a cada temporada. E na Copa do Mundo, porém, ainda existe dúvidas sobre ele. É uma noite inesquecível e histórica que ficará para sempre nos livros de história, disse o Fenômeno ao jornal espanhol Mundo Deportivo. E pois aquela atuação de gala do Messi, estreando com 3 gols, né? 4 gols na verdade, teve um ali anulado, mas estreando a vitória da Argentina, ainda mais com 3 gols do Messi, sensacional. Vem muita gente falando, o Messi poderia ter sido expulso e aquilo outro, mas a gente, tirando esse fato da expulsão do Messi, aquele lance lá que todo mundo tá querendo que o Messi fosse expulso, né? Foi lá no jogador, na perna do jogador do Senegal. Gente, o Messi é incrível, gente. Eu falei sobre isso aqui, o Messi é sensacional. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre as palavras de Danilo na entrevista coletiva. Algumas, né, boas declarações que eu separei aqui de Danilo na entrevista coletiva ontem na CBF.
Danilo falou sobre o Endrick, falou sobre atuar na lateral direita, como realmente querem que ele atue ali, o que ele pode dar, e falou também sobre favoritismo na Copa do Mundo, falou sobre a seleção, atual momento da seleção, e também Danilo falou ali sobre evoluir muito mais. O Brasil tem jogadores excelentes, jogadores talentosos. Danilo sobre o Endrick, ele falou o seguinte, que o Endrick, né, tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão, tem estrela. Hoje no treino ele fez lances e gols que você fala, cara, esse moleque é incrível. Ontem ele deu um chute que quase tirou o Nanete do treino. Falou Danilo sobre o Endrick. E o Ancelotti tem que acordar, né, gente? Vamos ver se o Ancelotti agora contra o Haiti amanhã, sexta-feira, que amanhã já tem seleção brasileira. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer. Ele falou também sobre ali atuar na lateral e ele falou o seguinte: eu sempre disse, se você precisar de um lateral que faça corredor e dê profundidade a todo tempo, eu não sirvo. Mas se precisar de um jogador que entenda os momentos, encurte distâncias e seja um equilibrador, eu sirvo bastante. Disse o Danilo aí, mandando a real, né? Quem pegar o Danilo para jogar, seja onde for, já sabe. Já sabe, porque ele já avisou isso mais de uma vez. Por isso que no Flamengo, quando ele veio para o Flamengo, na época o técnico Felipe Luiz já veio ciente para jogar na zaga. O Danilo falou sobre a Copa do Mundo, favoritismo e o momento da seleção brasileira. Falou o seguinte: nós temos que ser claros, não temos a maturidade da França ou da Argentina. Nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não possa fazer um bom papel, provar, ganhar e chegar longe. Danilo ainda falou o seguinte: o futebol mudou e as outras seleções evoluíram muito. O Brasil continua entre os melhores. Tem gente que diz que a nossa seleção não é boa, mas aí é brincadeira. Olha a quantidade de jogadores talentosos que a gente tem. Disse o zagueiro Danilo em entrevista na CBF nesta última quarta-feira. O que você achou sobre essas palavras do Danilo? Sinceramente, fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que amanhã a seleção brasileira enfrenta o Haiti pela segunda rodada na Copa do Mundo às 9h30 da noite. Daqui para lá tem muita coisa para acontecer ainda. É claro que a gente vai seguir focado sobre essa situação. Só que amanhã também, sexta-feira, acontece a reapresentação do elenco do Flamengo. Jogadores que não foram convocados amanhã se reapresentem, começando para valer os trabalhos. Acabou as férias, filhão. Hoje, o último dia de férias, amanhã já começa para valer. Uma informação importante: o técnico Leonardo Jardim vai pegar um pacotão de reforços da base para o profissional. Isso porque o Jardim ele não conta com 9 jogadores que estão a serviço da Copa do Mundo. Com isso, o técnico Leonardo Jardim deve convocar de 9 a 10 jogadores do Sub-20 para compor a delegação que embarca para a intertemporada em Portugal no próximo dia 28 agora. Então assim, o Flamengo tem 9 atletas na Copa do Mundo, tá? São 3 pela seleção uruguaia, 4 pela seleção brasileira, 1 pela Colômbia e 1 pelo Equador. Então aí, jogadores da base terão essa oportunidade e irão viajar com a delegação para Portugal, aonde o Flamengo faz, né, a intertemporada, a preparação para o segundo semestre do mais querido do Brasil, beleza? Bom, falar agora sobre a situação envolvendo o diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Gente, presta muito bem atenção nisso aqui. A informação que foi trazida pelo jornalista italiano, que é o Andrea Losapio, ele trouxe a informação de que o Milan da Itália busca um novo diretor e tem o nome de José Boto como um dos principais nomes para assumir a equipe da Itália. Lá do Eintracht Frankfurt da Alemanha, o clube vetou a saída do Kroos e o nome de José Boto, atual diretor de futebol do Flamengo,
voltou a ganhar força nos bastidores do clube italiano. O fato dele já conhecer bem o trabalho do Rubem Amorim é visto como um trunfo importante. Lembrando que essa não é a primeira vez que o Milan chega a cogitar a contratação de José Boto. Quando ele estava no Shakhtar do leste da Ucrânia, o Milan já tinha interesse em José Boto. Agora que ele veio para o Flamengo, volta novamente a ficar agitado esse nome, essa situação envolvendo o nome de José Boto no Milan da Itália. Henrique, será que o José Boto pode deixar o Flamengo? Cara, é uma informação que saiu lá na Itália, tá? Mais precisamente pelo jornalista, como já mencionei aqui, o jornalista italiano, nosso colega, que é o André Losapio, tá? Ele trouxe essa informação. Até o momento, nada de concreto. É um nome que está sendo avaliado, o nome do diretor José Boto, para assumir, né, a direção do departamento de futebol da equipe italiana do Milan da Itália. É claro que eu vou seguir focado sobre essa situação, ligado, atento, para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas o que você acha sobre esses rumores? Sinceramente, fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, situação envolvendo o centroavante Pedro. Pedro, apesar dos rumores que surgiram na imprensa italiana sobre o interesse do Chelsea da Inglaterra e também do Napoli da Itália, o Flamengo afirmou que não recebeu nenhum contato oficial da Juventus por Pedro. Internamente, a ideia do clube segue a mesma: contratar mais um atacante para aquela posição de centroavante para disputar posição com camisa 9 e não alguém para ocupar o lugar dele. Essa informação, tá? Que o Flamengo não cogita negociar o Pedro. O Flamengo inclusive está no mercado, tem um nome de, né, o David Romero, do Tigre da Argentina, que eu venho falando sobre isso aqui. O Flamengo mantém o interesse, inclusive o Flamengo tem contato já e negocia a contratação desse jogador. Podemos ter uma novidade nos próximos dias, tá? David Romero, inclusive, está até no Brasil, está no Rio de Janeiro, curtindo as férias no Rio de Janeiro. Tá, deixou lá, tudo lá e veio para o Rio. Vou lá curtir o Rio, né? O Flamengo já está em negociação, mas o Flamengo bate o martelo e toma a decisão. Não chegou nada, Pedro não vai ser negociado, a não ser que seja uma proposta realmente irrecusável, mas por enquanto nada de Pedro, nem no Chelsea, nem no Napoli, beleza? Bom, vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.